Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Que mês que nós estamos agora? Qual é o mês que nós estamos? Dezembro é o último mês, não é? Quem ainda tem promessa de Deus para ser realizada? Não se assente ainda. Fica de pé um pouco. Fica de pé. Deus fala assim: levante-se. Eu sei que você está cansado, eu também estou cansado. Eu vou ficar de pé. Amém? Levante tua mão direita assim comigo. Repita assim: Senhor Jesus. Não, com fé. Senhor Jesus, eu declaro sobre a minha casa, sobre a minha família, que o mês de dezembro será um mês incrível na minha família. Eu colherei as bênçãos que o Senhor tem para liberar ainda em 2019 sobre minha vida, sobre minha casa, sobre a minha família. Eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Deus, se assentar. Uau, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se assente, glorificando o nome do Senhor, amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Eu estou num pique aí de estar ministrando. Ontem à noite ministrei com os jovens aqui. Cadê os jovens? Estão aqui? Que estavam... Uau, como é que os jovens que estavam aqui ontem, cadê? Glória a Deus. Como é que foi aí ontem? Irmãos, foi incrível. Os jovens aqui se prostrando com a presença do Senhor nesse lugar, se derramando na presença do Senhor. Foi algo fantástico, algo sobrenatural que nós fizemos aqui. Hoje pela manhã estive ministrando essa palavra também no segundo episódio e foi uma bênção. Muitas pessoas foram quebrantadas pelo poder de Deus. Eu disse pessoal de manhã, eu falei: olha, eu não vou acelerar muito, amém? Eu vou deixar para acelerar um pouco à tarde, à noite. Que eu falei, senão vou ficar sem voz. Minha voz voltou um pouco, mas eu estou um pouco rouco por conta dessa maratona, principalmente por ontem. Ontem foi algo ímpar que nós temos vivido e 2020 vai ser muito mais. Amém? Nessa noite nós estamos dando continuidade à nossa série. Diga, desenhando 2020. Você já começou a desenhar o seu 2020? Você já anotou, tal como o pastor Davis mencionou na semana passada, os teus sonhos? Quem fez isso? Você fez mesmo? Se você, quem não fez ainda, quem não anotou os seus sonhos, não fez. Então, tem um propósito no teu coração de ainda hoje, mesmo depois de você sair daqui da reunião, anote esses teus 3 sonhos. Porque Deus, Ele quer compartilhar com você daquilo que você escreveu. Ele vai cumprir aquilo que você determinar que é um sonho que você quer realizar. Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Mas se você não agir com fé, é o que nós vimos na semana passada, no primeiro episódio. Deus está escrevendo. Qual foi o tópico? O primeiro tópico: Deus está escrevendo uma história através da sua vida, amém? Então você tem que viver isso, você tem que se apropriar dessa promessa de Deus. Veja, nós estamos estudando a respeito da trajetória da vida de José, sim ou não? Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, e eu disse, nós vamos falar sobre propósito. Diga, propósito. Você tem propósito na tua vida? Quantos têm propósito aqui na sua vida? Ah, pastor, eu quero, ainda até o final do ano, ou o começo do ano, eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem. Isso é um propósito. Você determina isso e você faz, você se esforça para buscar. Quem entende isso? Ficou claro isso na semana passada? Veja, a trajetória da vida de José, nós vimos, eu estou dando só um resumo rapidamente, tá? Ele teve entre a realização do sonho dele, foi um caminho que não foi fácil, foi um caminho difícil, ele teve luta, ele teve dificuldade. Ei, escute o que eu vou dizer para você, não é porque você tem um sonho, que talvez você também não irá se deparar com as lutas, com as adversidades da vida. Mas veja, um dos pontos, que foi o segundo tópico que o pastor Davis abordou aqui, foi que José, ele compartilhou o sonho com quem? Ele teve um sonho que era para a vida dele, mas ele compartilhou com pessoas erradas, ele acabou compartilhando com seus irmãos, mas seus irmãos ficaram com ciúmes, odiaram ele. E esse foi o segundo aspecto que nós vimos na semana passada, que aí você aprende: cuidado com os ladrões de sonhos. Tome cuidado com os ladrões de sonhos, porque quando você compartilha algo, às vezes tem coisas que não é para você compartilhar, é para você, recebe da parte de Deus, você ora e guarda para si, e Deus no momento Ele vai realizar. Quem entende isso?
Amém? Então veja, e aí, quando o sonho é de Deus, que aquele sonho que veio para a vida de José era da parte de Deus, Deus ele vai realizar, Deus ele vai materializar aquilo. E o que ele vai fazer? Ele quer apenas que você acredite. Daí nós chegamos no terceiro tópico, que foi: não coloque limites, coloque fé. Será que você começou a exercer isso, colocar fé naquilo que Deus tem colocado para você realizar? Eu só estou resumindo um pouco daquilo que foi dito semana passada, porque quando você ouve a palavra, você tem que ruminar ela. E você tem que ter esse propósito na tua vida. Não basta você chegar aqui no domingo, ouvir a palavra, sair daqui, uau, que culto incrível, que culto maravilhoso. Mas tem o propósito de anotar aquilo que você está ouvindo desse altar. Tem o propósito de trazer uma caneta e anotar aquilo que você ouve que sai desse altar. E durante a semana se alimente daquilo. Durante a semana se alimente daquilo. Eu pergunto para você, qual foi o segundo tópico que nós vimos na semana passada? Me ajudem, eu acabei de falar. Cuidado, repita, cuidado com os ladrões de sonho. Percebe? Quando você rumina a palavra, você tem esse propósito no teu coração, você vai se aplicar a estudar a palavra, você quer se alimentar da palavra, e aí você vai perceber, quando eu falei, cuidado com os ladrões de sonhos, foi o segundo tópico, e aí você vai viver as promessas que Deus tem para liberar sobre a tua vida, amém? Amém? Então, determinado momento da vida de José, eu vou falar sobre o capítulo 39 hoje, alguma coisa, pode abrir na tua Bíblia lá comigo, Gênesis capítulo de número 39, nós vamos ler o verso 1 a 5, depois nós vamos ler o verso de número 20, mas veja, em determinado momento da vida de José, ele compartilha aquilo que era um sonho que Deus colocou para a vida dele, e ele começa a falar o quê? Falar daquilo que Deus tinha revelado para ele. E às vezes no achômetro, nós temos essa sensação, né? Meu achômetro, eu acho que se eu falar isso para tal pessoa, não tem problema, não vai ter problema algum. No seu achômetro, ele usou, e a temperatura do achômetro dele dizia, conte, vou contar, não vai ter problema nenhum. Ei, cuidado com quem você abre o teu coração. Tem pessoas que não têm maturidade e não estão preparadas para ouvir aquilo que é uma promessa, aquilo que é um sonho de Deus, que Deus deu a você. Então tenha propósitos firmados na base, que é a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 39, verso 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. Verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Verso 5 diz assim: desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa de Egito. Diga assim: o Senhor abençoa. Diga assim: o Senhor irá abençoar a minha casa em 2020. Pastor, nós estamos em 2019, nós acabamos de declarar que a promessa de Deus ainda virá, mas você já está declarando no teu futuro, você está lançando uma palavra lá para 2020, que a tua casa vai ser abençoada pelo Senhor. E aí diz o texto, que o egípcio, por quê? Por causa de quem? Por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Veja, a bênção de Deus que estava sobre a vida de José se estendeu lá para o campo, para os bens de Potifar, daquilo que ele trabalhava, daquilo que eram os recursos que ele tinha, de investimentos. Deus vai usar a tua vida e vai abençoar pessoas por causa de você. Por causa de você, que vidas serão abençoadas. Quem entende isso? Amém? Agora veja, eu vou resumir a história aqui para chegar lá no verso 20. Nós sabemos que José, o pastor Davis falou sobre isso, tem até filmes, séries a respeito. Nós vemos que José, ele vai ser assediado pela esposa de Potifar. Mas ele resiste àquele assédio, mas ele de certa forma, injuriado. Ela mente ao respeito de que José teria tentado alguma coisa com ela, e José vai para o cárcere. Mas vamos ver o que acontece lá no cárcere agora? Olha o que diz o verso de número 20. Acompanhe comigo. Mandou buscar José e lançou-o na prisão. Potifar mandou José para a prisão agora. E quem eram? E que eram postos prisioneiros do rei. José ficou aonde agora?
José na casa de Potifar, agora é transferido para a prisão. Mas o Senhor estava com quem? Estava com José. Qual é a prisão que você talvez esteja vivendo? Saiba disso, Deus está com você. Deus não te abandonou. E ele diz assim: estava com ele e tratou com bondade, concedendo simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Verso 23. Vamos ver o verso 23, tem ali. O carcereiro não se preocupava com nada. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Posso ouvir um amém? Alguns estudiosos vão dizer, e nós falamos sobre isso semana passada, o pastor Davis disse, e eu quero relembrá-lo também a respeito disso. Eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo me levou a fazer essa comparação entre José, que os estudiosos vão dizer que José é um tipo de Cristo, como o pastor Davis disse. Então, no Antigo Testamento, você vê que a palavra de Deus, ela tem aquela harmonia, ela se harmoniza. E nós vemos através da vida de José, José é um arquétipo de Jesus. Amém? José é um arquétipo de Jesus, porque veja, algumas coisas que aconteceram, peculiaridades entre um e outro, nos leva a refletir sobre isso. Saiba, José ele foi enviado para os seus irmãos. José foi enviado pelo seu pai aos seus irmãos. E Jesus também foi enviado ao mundo todo, hoje, como somos irmãos de Cristo. O Pai enviou Jesus para mim e para você. Que mais? Jesus passou um tempo no Egito. E onde José estava? Vivendo no Egito. José tinha uma capa, uma túnica que fora tirada dele. Você se lembra bem, eu não preciso dizer isso, mas Jesus também teve a sua capa tirada antes da crucificação. Um outro aspecto que liga essa associação, arquétipo de Cristo a José, diz que ambos foram vendidos a preço de escravo. Ambos foram tentados, ambos passaram por uma tentação. E tanto Jesus quanto José, exemplificando isso para você, foram o que? Presos, foram encarcerados. E olha que isso é maravilhoso. José, quando estava na prisão, ele foi colocado diante dele 2 prisioneiros, um dos quais foi salvo e o outro foi condenado. Lembra-se, na crucificação, estava lá Jesus sendo crucificado, um ladrão de um lado, 2 prisioneiros, um de um lado, um de outro, um foi salvo, o outro não. Percebe essa relação que a Bíblia nos traz a respeito da presença de Jesus no Antigo Testamento, a manifestação de Jesus na parte do Antigo Testamento. E veja, se eu vou continuar aqui, existe uma lista enorme. Mas o que acontece? Eles foram enviados, um para reconciliar a sua família e o outro, Jesus, para reconciliar o mundo. Ah, você não entendeu. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, ao trono do Pai, graças àquilo que Jesus fez. Isso é maravilhoso. O que Jesus fez por mim e por você é algo digno de adoração, é algo digno de louvor. E eu queria que você aplaudisse esse gesto de Jesus, porque Ele é poderoso e Ele fez isso em nós, para nós. Aleluia. Deus é maravilhoso. Agora veja, quando nós estudamos a vida de José, nós vemos que tanto ele quanto Jesus, essa associação se faz possível. Por quê? Porque eles estavam cumprindo um propósito. Diga propósito. Um propósito que não era apenas dele, não era somente dele, mas era um propósito de Deus. A luta veio, a dificuldade veio, mas existia um propósito. Ei, qual é a luta que você está vivendo? Qual é a luta que você está enfrentando ainda em 2019? Ei, eu vou te dizer algo, o Espírito Santo de Deus está com você, está te guardando, está te livrando e vai te abençoar. Hoje você não entende por quê, mas o propósito, que é algo muito mais excelente daquilo que você está passando, vai te mostrar lá na frente, porque é que você teve que passar, porque é que esse processo teve que acontecer. Ei, entenda isso, não queime etapa. Às vezes, ai pastor, está doendo muito essa luta, está dificuldade. Querido, aguenta mais um pouco. O Espírito de Deus manda dizer, aguenta mais um pouco essa luta, não desista de lutar, não desista de acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração. Olha, se Deus falou para você que você vai ter uma família abençoada, creia, coloca o propósito no teu coração de orar pela tua família, de jejuar pela tua família, de orar pelos teus filhos, e eles serão
salvos. Por que você já desistiu desse propósito? Ah, pastor, eu já desisti desse propósito. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu cheguei na Além do Véu, eu cheguei cabeludo. Eu tinha um cabelão assim, o pessoal me chama, até vou ter que falar, né? Mas fazer o quê? Steve Seagal. Vocês estão rindo por quê? Vocês conhecem o filme dele, né? Um pouquinho aqui, tá bom. Mas o cabelo, irmão, você entenda, né, irmão? Não é? O camarada lá é um armário. Steve Seagal. Esse povo, esse crente é uma benção. Mas eu tinha o cabelo. Hoje já não tem tanto. Mas eu usava rabinho, queridos. Rabinho de cavalo. Vocês riem, irmãos. Pastor Davis, lembra, ele fica me brincando comigo às vezes. Pastor Wagner, então, falou, graças a Deus, depois que eu cortei o cabelo, falou, agora você virou crente. Agora está crente da Além do Véu. Mas, irmãos, eu cheguei com o cabelão, um rabinho de cavalo. Dá para você imaginar isso? Irmãos, às vezes eu vejo umas fotos. Não vou nem falar, deixa eu falar. Estou falando de mim. E eu posso. Mas porque eu havia feito um propósito com Deus. Eu tinha colocado um propósito de algo que eu fiz com Deus. Eu orava a Deus e falei, Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor. E Deus me lembrou desse voto de Nazireu, de não cortar o cabelo. E aí Deus falou para mim, fique um ano então sem cortar o cabelo. O Espírito Santo falou no meu coração, eu falei, amém. Eu vou ficar um ano sem cortar o cabelo. Quando chegou no dia, que era o final do meu propósito, eu orando a Deus, dobrei meu joelho e falei, Senhor, o Senhor me pediu um ano, mas em gratidão, porque eu reconheço o Senhor na minha vida, eu vou lhe dar mais um ano sem cortar o cabelo. A pastora Janaína olhou para mim e falou, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou. Fiquei mais um ano, em gratidão àquilo que o Senhor já tinha feito pelo meu propósito diante do Senhor. Deus fez, Deus realizou, porque eu determinei e eu fui até o fim. Por que você para no meio do caminho, no teu propósito? Por que você para? Muitas das vezes você vai começar a ler um livro. Vamos lá, quer fazer uma pesquisa aqui? Rápido. Quantos livros você pegou para ler esse ano e você parou na metade? Levanta a mão, não fica com vergonha não, porque vai ter um crente do teu lado com a mão levantada. Pode olhar. Quantos que já pegou, eu vou ler esse livro, comprei esse livro, começou a ler o prefácio. Meu Deus. Aí chegou, parou de ler, cadê o livro? Nem sabe onde está o livro. E quem colocou um propósito de ler um livro nesse ano e nem leu? Não levanta a mão não. É melhor. Essa parte pula. Mas o propósito faz isso. Tem uma coisa que eu costumo dizer assim. Deus, nós conhecemos isso. Deus, Ele não une pessoas. Diga, Deus não une pessoas. Não, repita forte. Deus não une pessoas. O que Deus faz? Vocês conhecem, então repita bem forte. Deus, Ele une propósito. Deus, Ele une propósito. Sabe por que nós estamos com a Além do Véu aqui em Santo André? Porque Deus colocou esse propósito no coração do pastor Davis. Deus tinha um propósito no meu coração de que um dia eu estaria num ministério, numa igreja aqui em Santo André. E Deus já havia dito que seria na Pereira Barreto. Eu não sabia onde, mas Deus já tinha falado para mim que seria aqui. Pastor Davis, costumo dizer assim, eu falei, pessoal, pastor Davis falou a história da nossa igreja, o lado A, eu tenho o lado B da história. Quando Deus me levou para Além do Véu, Deus falou que tinha um propósito para realizar na minha vida, e por isso eu estou aqui hoje pregando essa palavra para você, porque Ele cumpriu o propósito. Queridos, passei luta, passei muita dificuldade, mas, não é, pastor Valdemir, Michele, conhece, não é? Passamos tanta injúria, tenho que abrir meu coração e falar, mas eu não me importei com isso. Eu continuei olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, e se estou onde estou foi porque Ele cumpriu o propósito dEle na minha vida. E eu digo para você que está chegando nesse lugar, Deus vai te plantar aqui. Sabe por quê? Porque eu vejo e aprendo isso com a vida de José. Não há terreno estéril quando você é plantado por Deus. Posso ouvir um amém? Não há terreno estéril quando você é plantado por Deus. José foi plantado aonde? Na casa de Potifar. Deus o abençoou? Deus o abençoou ou não? Deus plantou José lá no cárcere. Deus o abençoou? Sim ou não? Deus plantou depois José aonde? No palácio.
e ele continuou prosperando. Você entende isso? Você está sendo plantado num lugar. E outra coisa, tem outro detalhe: quando Deus plantou a vida de José naqueles lugares, naqueles ambientes, ele transformou o ambiente. Ei, crente, escute isso. Não é o ambiente que faz a transformação em você, mas é o crente cheio do Espírito Santo que transforma o ambiente. Você não entendeu isso? Não é o ambiente que faz você, é a presença do Espírito Santo que contagia aquele ambiente. Coloca para mim lá o Gênesis capítulo 39, verso 1. Da mesma forma que o pastor Deis falou, no verso 2 tem algo aqui tremendo para nós. Coloca lá, Gênesis 39, o verso 1. Nós vamos ver o que está escrito lá. Projeta para mim, rapidamente. Eu gosto de aproveitar o pessoal ali. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. Verso 2 diz... Diga bem forte. O Senhor estava com José. Pegou? Agora você vai fazer algo, uma declaração. Você vai trocar ali, o Senhor estava com José, você vai declarar o teu nome. Você pode fazer isso agora? Bem forte, vai no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez. Para o inferno estremecer, essa declaração sua tem que ser forte agora. Aplauda ao Senhor, porque o Senhor está com você. Uau! Michele, o Senhor está com você. Não importa a luta, não importa a dificuldade, Ele está com você. Não importa o que tenham dito, não importa o que tenham falado, Deus está com você. Aleluia! Queridos, há uma unção de Deus nesse lugar. E o verso 2 ele diz: vendo Potifar. Ei, escute aqui, crente. Aonde você tem ido, as pessoas têm visto que você é crente ou você é o crente 007? Porque tem crente que é 007. Chega até a andar com a pastinha. Agente secreto. Onde chega, né, pastor Davis? Chega lá, o que você é? Não, eu sou de uma religião aí. Sou da religião agora da igreja preta lá. Igreja preta? Mas não posso falar qual é porque dá B.O. Rapaz, tem uma igreja preta ali na Pereira Barreto. Sabe nada, rapaz. Ei, vendo Potifar que Deus era na vida de José, seja no trabalho, seja na tua escola, seja na faculdade, seja onde quer que você esteja, as pessoas têm que identificar e saber: ei, ali vai um abençoado de Deus. Sabe? Eu trabalhei em uma empresa, e essa época, ao final do ano, a gente fazia aquelas confraternizações de amigo secreto. É assim ou não é? Quem trabalha nas empresas aí não é assim? É assim. O meu amigo secreto. Ai, Jesus, você aguentar 30 pessoas falando a mesma coisa. Mas, olha o que aconteceu comigo. Eu estava lá, e uma pessoa chegou e foi falar: o meu amigo. Me ajuda aí. Não, Jacques, quase, Jaque. Chegou lá e disse assim: o meu amigo secreto, olha isso, olha o que ela disse. O meu amigo secreto é uma pessoa muito abençoada. Eu falei: eita, esse deve ser crente. Não, mas esse amigo secreto, a gente vê Deus na vida dele. Quando ele fala, quando às vezes ele vem dar uma palavra, um conselho para a gente percebe como se fosse um amor de Deus através da vida dele. Essa pessoa que é o meu amigo secreto, eu admiro muito a vida dele, a dedicação dele para com as coisas de Deus. Aí todo mundo já olhou assim para mim: é tu, crente. Eu falei: sou eu mesmo. Mas tem crente que não faz assim. Tem crente que, desculpa falar, né? Envergonha. Que é aquele lá, crente, misericórdia. É melhor ser o crente 007, viu? Mas vendo Potifar, propósito que Deus tem para mim e para você é que Ele quer demonstrar a esse mundo aí fora que você não é crente só aqui na igreja de domingo, de quarta-feira do encontro. Você é crente todos os dias. Esse é o propósito. Tem o propósito de viver um ano de 2020 sendo um crente de verdade.
Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você quer ser um crente de verdade? Está aqui o manual para você. Se aplique a meditar nele dia e noite. Tenha o propósito de ler a Bíblia, praticar aquilo que está nesse livro, você vai viver milagre. Amém? Veja, José, ele foi um influenciador, não foi influenciado. Ele teve então a oportunidade, no caso, que diz lá, eu vou ler para você, Gênesis capítulo 39, verso 7 e 8, se você quiser anotar. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o que ele fez? O convidou, vem gatão, vem cá José, seu bonitão. Irmãos, pensa comigo aí, hein? José devia ser bonitão, né? Vem cá, seu bonitão, deita comigo. Não tem ninguém, meu marido está fora. Mas ele, José, se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ei, crente, olha para mim. Deus tem uma expectativa ao meu e ao seu respeito. E José, ele também entendeu que a expectativa não era para com Potifar, mas para com Deus. Olha o que diz o próximo versículo, diz assim, o verso 9. Ninguém desta casa, José falando, olha, ninguém desta casa está acima de mim. Ele, Potifar, nada me negou, a não ser a senhora. Olha o respeito, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, pecar contra Potifar? É Potifar que está escrito na Bíblia? Ué, ele não estaria fazendo algo contra Potifar? Percebe que o propósito dele, ele sabia que era um propósito maior. E ele estava dizendo, que eu fazer isso contra o meu Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E aí é onde eu chego aqui no primeiro tópico que eu quero falar, para falar com a igreja nessa noite. São 3 tópicos, se você puder anotar, você anote. Primeiro tópico, sobre propósito, nessa noite. Projeto para nós, o que está escrito lá? Misericórdia, vocês estão aqui ainda, irmãos? Vocês jantaram hoje? Eu comi uma meia feijoada, irmãos. Delícia, irmãos. Vocês já almoçaram hoje? O que está escrito aqui atrás de mim? Pode ser melhor, né? Pode ser melhor. Tem um crente do teu lado? Olha para ele e fala assim, ei crente, não desiste do seu sonho não. Não, mas tem que falar crente mesmo. Fala aí crente. Crente, desiste do seu sonho não. Não desiste não. As pessoas têm uma facilidade. O pastor Davis ministrou a 2 grupos de pessoas. Aqueles que já não sonhavam mais, não é? Tem pessoas que pararam de sonhar. Outros sonham e desistiu do sonho. Coloca um propósito para 2020. Me ajuda em 2020 também. Amém? Não desista do teu sonho. Não desista daquilo que Deus prometeu para você, daquilo que Ele vai realizar. Tá bom, pode ser caminho que não vai ser fácil, mas não queima a etapa. José, nós vemos que ele, o que acontece? Ele passou por alguns percalços na vida dele, até que se cumprisse, né mosca? O sonho de Deus, né? Ele, o que acontece? Ele passou olha o que ele passou. Ele passou pelo caminho da perseguição, aonde? Dentro da própria casa. Você sabia que os maiores desafios serão enfrentados dentro lá da tua casa? É lá na tua família que você vai enfrentar os maiores desafios? Vai anotando isso aí que Deus está falando com você. Ele passou do caminho da traição em família. Ele foi traído, foi tratado como uma coisa qualquer. Esse coisa qualquer aí. Ele passou por um outro caminho, que foi o caminho da tentação no trabalho. Pensa bem, vendido como escravo, agora ele está na casa de Potifar, no melhor momento da vida dele, cuidando. Ele era escravo, mas ele era chefe dos escravos. Você pode perceber a extensão daquilo que Deus coloca para fazer? Ele foi para o cárcere, e ele, entre os presos, ele era o chefe. Ele era o chefe. Qual é o propósito que você tem para 2020? Comece a desenhar ele hoje. Sai daqui firmando esse objetivo na tua vida, daquilo que você vai querer fazer. As lutas virão, viu, crente? Não vou enganar você. Mas mantenha firme no propósito e não desista do teu sonho. Posso ouvir um amém sobre isso? Amém? Amém?
Ele passou pelo caminho da calúnia, mentira a respeito. Ele foi até esquecido, passou pelo caminho da ingratidão. Lembra quando ele estava lá? Ele estava lá preso, aí chegou um copeiro, ele falou, deu uma palavra, o copeiro falou: olha, se você sair daqui, pelo amor de Deus, fala para o faraó que eu estou aqui injustiçado. Chegou um belo dia, lá o copeiro já no palácio de novo, lá servindo o faraó, lembrou dele? Nem lembrou, foi ingrato. Naquele primeiro momento ele não lembrou. Mas José tinha que passar por um estágio. Diga: eu preciso entender os estágios que Deus me coloca. Amém? Será que você está aqui nessa noite entendendo quais estágios que você está? E aí é o segundo tópico que eu quero dizer para você para 2020. Viva acima da mediocridade. O pastor Deus falou sobre isso semana passada. Mas viva acima da mediocridade. Ei, crente, escute isso. Chega de ser nivelado e não aceite para o ano 2020 você ser nivelado por baixo. Esteja acima. Mediocridade quer dizer saia da média, esteja acima da média, viva acima da média. Deus está dizendo para crentes aqui nessa noite: você vai viver o ano 2020 acima da média, você vai estar acima da média. Ei, eu estou declarando isso para a tua vida, e se você é inteligente que eu estou falando, você já levantar a tua mão e diga: é para mim, Senhor, eu recebo, eu tomo posse, porque Deus tem promessa e Ele vai fazer através da tua vida, em nome de Jesus. Viva, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. E o último, para mim encerrar, o último tópico que eu quero abordar com você. Coloque o último, o que está escrito lá? Coloque isso como propósito para 2020. Dá para fazer em 2019 ainda? Dá. O que é que eu tenho que fazer? Não negocie princípios, honre o nome de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai honrar também o seu nome. Posso ouvir um amém a respeito disso? Olha, José, ele estava lá numa posição, e ele estava na casa de Potifar. E veja, Potifar, se você não sabe, mas como ele era o chefe da guarda do rei, eles, na época, eles tinham o direito de escolher a mulher que eles queriam. Então, eu entendo que essa mulher que José foi tentado a deitar-se com ela, era linda, não era qualquer mulher não. Eu diria que talvez uma mulher bonita, ela que ficou lá chamando José. Mas José, ele não negociou princípios, ele preferiu honrar a Deus. Sabe o que aconteceu comigo certa vez? Eu namorava e eu fui fazer uma viagem com meus pais para o interior. E interior, né? Você sabe como é que é interior. Povo no interior, desculpa, né? Se alguém no interior, respeito, gosto demais. Mas o povo no interior vai para onde? Hã? Você vai do interior também, né? Vai para a praça. Não é legal, gente? Gente, eu gosto. Você vai encontrar o povo se arruma bonito, vai lá para a praça e fica rodando na praça. Eu falo: meu Deus, que graça tem esse negócio de ficar rodando na praça. Você passava por aqui, via a pessoa, daqui a pouco você fazia voltinha na praça e ela vai... É assim, não é, Vilma? Tem crente velho aqui que nem eu, irmão. Ei, eu fui numa dessas viagens, mas eu disse que eu estava namorando, eu tinha um compromisso com uma outra garota. Irmãos, Deus me libertou, amém, Jesus, eu encontrei depois a pastora Janaína e me colocou no eixo, graças a Deus. E nesse período que eu fui viajar, eu fui com meus pais, peguei o carro do meu pai, nós estávamos na fazenda, eu falei, fui para a cidade, vou para a praça. Cheguei na praça, aí encontrei com uma moça que algum tempo atrás, eu tinha flertado com ela, ficado com ela, dado umas bitoquinhas, sabe aquela coisa toda? Ai, Jesus é bom, obrigado, Jesus. Aí eu cheguei, estava ali com ela, mas eu disse que eu namorava. Aí eu encontrei com ela, eu não estou me sentindo bem, você pode me levar para minha casa? Eu falei: para sua casa? Levo, claro, meu carro está ali, o carro do meu pai, vamos lá, vamos. Peguei o carro do meu pai, coloquei, e aí, está tudo bem, fui indo. Ela começou a me levar para um lugar, eu falei: não lembro onde você mora, né? Mas você me explica. Não, te mostro. Irmãos, ela começou a me levar para fora da cidade, tipo, o meio do cafezal, assim, sabe? Eu falei assim, pastor Davis, eu falei assim: ei, peraí, você não mora por aqui? Não, filha. Ai, sabe o que é? Eu queria ficar mais à vontade com você. Eu o quê? Parei daquele tranco no carro, falei: eu vou voltar agora, você vai me falar onde é a tua casa. Ela falou assim: não, mas eu queria assim, só ficar mais à vontade com você.
Eu falei, à vontade eu vou ficar quando eu deixar você ir na tua casa. Voltei com ela. Ela, não, tudo bem, mas é que eu achei que você achou, não me importa o que você achou. Eu não achei nada. Olha, eu respeito você, você me respeite. Moça bonita, irmãos. Chegou, ela falou, olha, tá bom, aqui, ó, vou parar aqui, eu vou descer ali, senão meus pais podem me ver chegando em casa, tá bom. Mas, então, sabe o que é? Tum! Botãozinho. Eu só queria, tum! Eu falei, se você tirar mais um botão desse aí, eu te jogo para fora do carro agora. Ah, você está achando que eu não fiz isso? Pois eu fiz. Porque eu tinha esse princípio no meu coração e o meu propósito era, eu vou ficar firme, vou ficar e honrar a pessoa que não está aqui comigo, mas eu poderia ter feito qualquer coisa, mas eu não negociei princípio, eu preferi obedecer a Deus e honrar a Deus. Eu falei para aquela moça, falei, se deu valor, eu poderia me aproveitar de você, mas eu não vou fazer isso. Você merece ter uma família abençoada. Aí a menina começou a chorar. Eu falei, chora filha, chora mesmo. Você é bonita, você não precisa disso. Eu não quero fazer isso com você. Eu não sou o homem que Deus vai colocar na tua vida. Ele tem algo melhor para você. O melhor que Deus teve foi para a pastora Janaína. Cuti. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Você pode colocar de pé aplaudindo o Senhor? Não negocie princípios, honre ao Senhor. Escute isso, igreja. Em todas as decepções da sua vida, escute isso. Não importa o momento que você esteja vivendo hoje, Deus te colocará no lugar que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele vai honrar a tua vida. E eu concluo dizendo isso, que às vezes nós não entendemos, e José, eu fico imaginando a vida de José. José sonhou, compartilhou o sonho dele, ele só queria que realizasse tudo aquilo, mas toda a trajetória dele foi muito dolorosa e muito difícil. Querido, talvez no meio dessa trajetória, você também está vivendo algo que está sendo difícil para você, mas coloque um propósito que para 2020 você vai virar essa chave na tua vida. Eu não quero ser aqui repetitivo, como muitas igrejas chegam nessa época e falam, olha, você vai ter um ano abençoado, você vai ter um ano próximo. Quantos já ouviram isso? Quantos ouviram isso nas igrejas? Olha, vamos fazer aqui algo para o ano 2020, você vai ter o ano 2020 abençoado, você vai ter um ano 2020 próspero. Quantos já fizeram isso? Quantos já fizeram? Mas deixa eu declarar algo para você. As suas decepções de hoje, as decepções de 2019, elas vão ficar em 2019. Porque eu declaro que o ano 2020, você vai desenhar um ano 2020 maravilhoso. Você vai continuar sonhando os sonhos de Deus. Você vai viver os propósitos daquilo que Deus tem para a tua vida.